Olá, você acompanha agora o No Ar Notícias. Enfim, foi dada à sociedade uma resposta sobre o assassinato bárbaro do jovem Rodrigo. Nesta quinta-feira, dia 23/5, em entrevista coletiva, o delegado Daniel Gomes esclareceu circunstâncias em que ocorreu a morte de Rodrigo de Castro, 28 anos, baleado durante o assalto à lanchonete Raí Lanches, no centro de Conselheiro Lafayette, no dia 6/4. Segundo o que for apurado no inquérito policial, Rodrigo reagiu à investida de Luiz Fernando da Silva, vulgo Feio, ao perceber que a pistola que ele portava era apenas uma réplica. Após a constatação, ao invés de entregar o celular que lhe era exigido, ele entrou em luta corporal com o assaltante. Ao perceber a briga, o comparsa de Feio, o menor de 16 anos, que portava a verdadeira arma, partiu em auxílio ao parceiro e atirou em Rodrigo. Em seguida, aproveitando o tumulto que se formou após o disparo, a dupla fugiu numa motocicleta que tinha sido estacionada próxima à lanchonete. Investigadores alegam terem se utilizado de imagens feitas por câmeras de segurança existentes na região. Através dessas imagens, foi possível identificar o modelo da motocicleta, vestimentas, capacete e a rota da fuga usada pelos bandidos. Conforme Daniel Gomes, o trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia culminou no cumprimento de 4 mandados de busca na terça-feira da semana passada, dia 14/5. Nos 3 mandados, cumpridos em Lafayette, foram recuperados diversos aparelhos roubados, entre celulares e câmeras fotográficas, além de documentos da moto usada no assalto e o capacete de um dos bandidos. O 4º mandato de busca e apreensão ocorreu em Belo Horizonte. A ação resultou na prisão de um dos envolvidos no caso. Os demais implicados foram posteriormente encontrados em residências nos bairros JK, Siderúrgico e São João, em Lafayette. Como tinham em seu poder produtos roubados na lanchonete, todos foram indiciados por crime de receptação. Um dos envolvidos no assalto é Luiz Fernando da Silva, cuja participação foi confirmada por sua esposa e o filho do casal. Contra o assaltante pesa uma extensa ficha criminal de 13 páginas, incluindo furto e homicídios qualificados, entre outros delitos de extrema gravidade. Ele havia saído da cadeia há 2 meses e vindo morar em Lafayette, numa casa do bairro JK, apenas há 2 dias antes da invasão à lanchonete Raí Lanches. Em depoimento, Luiz Fernando, conhecido como Feio, admitiu ter entrado em luta corporal com o Rodrigo e disse que o tiro que acertou o rapaz partiu da arma do menor, que já foi apreendida e se encontra à disposição das autoridades em Belo Horizonte. Acompanhe a entrevista. Aconteceu um crime brutal e covarde que chocou toda a população, quando 2 indivíduos, pilotando uma moto, estacionaram próximo a uma lanchonete existente no centro da cidade, adentraram no estabelecimento e anunciaram um assalto. Um desses indivíduos estava portando uma arma longa, calibre 12, foi direto até o caixa e subtraiu todo o dinheiro ali existente, enquanto o outro indivíduo, que portava uma réplica de uma pistola, se dirigiu para o interior da lanchonete e começou a subtrair os pertences de todos que estavam ali, mediante grave ameaça e mediante violência. Em determinado momento, esse indivíduo, ao se aproximar da mesa em que estava a vítima fatal, Rodrigo Augusto de Castro, e pedir os pertences dos que ali estavam, foi surpreendido com a reação de Rodrigo, que percebeu que a arma tratava-se de uma réplica e pulou no braço do assaltante, entrando em luta corporal com o mesmo. Nisso, ao ser percebido tal situação pelo indivíduo que portava a arma longa, ele se dirigiu até a vítima Rodrigo e efetuou um disparo que atingiu a cabeça de Rodrigo, vindo esse a falecer 4 dias depois. Após isso, houve um tumulto na lanchonete, todos saíram correndo e os indivíduos aproveitaram para fugir na motocicleta que haviam estacionado próximo à lanchonete. Diante disso, já nas primeiras horas após o crime, a Polícia Civil já começou a agir, tendo a perícia já feito o local do crime. Os investigadores foram a campo procurando localizar filmagens de câmeras de segurança existentes na região que auxiliassem nas nossas investigações. À tarde, essas imagens já estavam na delegacia sendo analisadas pelos investigadores e essas imagens foram importantes porque conseguimos identificar o modelo da motocicleta utilizada, a roda da motocicleta era bem peculiar e as vestimentas
dos indivíduos, bem como capacete e a rota de fuga utilizadas por eles, também conseguimos apurar através dessas câmeras. Demos prosseguimento às investigações na localização das demais vítimas, porque no boletim de ocorrência só estavam relatadas apenas 3 vítimas, obviamente em razão do tumulto que foi e a correria, e muitas delas estavam amedrontadas ainda. Conseguimos localizar 17 vítimas e o depoimento delas foi fundamental para as investigações, pois conseguimos delinear bem as características dos indivíduos. Todos os depoimentos apontavam para os indivíduos morenos e com riqueza de detalhes com relação às características físicas e às vestimentas utilizadas. A partir daí, continuamos com o trabalho de campo, os investigadores tentando localizar demais testemunhas, levantamento de local, e o trabalho de inteligência da Polícia Civil culminou com o cumprimento de 4 mandados de busca realizados na terça-feira, dia 21, sendo 3 desses mandados cumpridos aqui na cidade de Conselheiro Lafayette, coordenados pela doutora Helenita, em que foram encontrados diversos produtos do roubo, tais como aparelhos celulares, câmeras fotográficas, o documento da moto que foi utilizada no dia e o capacete de um dos bandidos. O outro mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Belo Horizonte, sob minha coordenação, junto com os investigadores dessa delegacia e os investigadores do DOESP da Polícia Civil de Belo Horizonte, em que conduzimos até essa delegacia um dos possíveis envolvidos no caso. A partir disso, todos os envolvidos encontrados nas residências aqui dessa cidade também foram conduzidos até a delegacia para serem interrogados. Durante o interrogatório, ficou constatado a autoria do crime, sendo que 3 pessoas apontaram a pessoa de Luiz Fernando da Silva como sendo um dos autores do crime e que ele teria agido na companhia de um menor. 2 dessas pessoas que fizeram tais afirmações trata-se do filho de Luiz Fernando e da esposa dele, que confirmou que foi ele o real autor do crime de latrocínio ocorrido nessa cidade. Diante de tais informações, fizemos o interrogatório de Luiz Fernando e este confessou com riqueza de detalhes que foi ele um dos autores do crime de latrocínio, foi ele quem entrou em luta corporal com o Rodrigo e que a pessoa que havia atirado e retirado a vida de Rodrigo foi um menor que já encontra-se acautelado na cidade de Belo Horizonte. Diante de tais informações, ontem comparecemos na cidade de Belo Horizonte, onde fizemos o interrogatório desse menor e ele, prestando as informações, confessou, também com riqueza de detalhes, coincidindo com todos os depoimentos que já havíamos colhido, coincidindo com todas as filmagens analisadas pela Polícia Civil, que foi ele quem atirou com a arma de calibre 12 na cabeça de Rodrigo Augusto de Castro e retirou a vida do mesmo. Diversos produtos foram apreendidos, o Luiz Fernando será apresentado dentro de instantes e a investigação ocorreu nesse sentido. Gostaria de agradecer desde já a colaboração da doutora Helenita, da doutora Patrícia, que administrou tão bem a logística dessa delegacia para que esse caso fosse solucionado de forma rápida e eficaz para a sociedade de Lafayette se sentir um pouco mais segura. Agradecer a equipe de investigadores, que muitos deles abriram mão das suas férias para se dedicar a esse caso, em especial os investigadores da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, que fizeram um trabalho de altíssimo nível na apuração desse latrocínio, e esses responsáveis por esse crime serão indiciados pelo crime de latrocínio, cuja pena varia de 20 a 30 anos, bem como pelo crime de roubo qualificado, que a pena varia de 4 a 10 anos, podendo ser aumentada ainda de um terço até a metade, sendo que o menor responderá, obviamente, dentro do procedimento previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E fica o recado para a população que a Polícia Civil continua trabalhando, continua apurando todos os casos que acontecem em nossa cidade, e da natureza do nosso trabalho o sigilo.
Então, por isso, muitas das vezes as informações não podem ser divulgadas antes da hora, sob pena de prejudicar o nosso trabalho. Mas, com certeza, hoje, a população de Lafayette tem o sentimento de que a justiça começou a ser feita e a segurança vai ser restabelecida na nossa cidade. Você tem filho? Tenho 5 filhos. Já imaginou uma ação dessa contra seu filho? É triste, né, senhor? Triste mesmo, mas se fosse eu na hora do momento lá, se eu tivesse com a arma de verdade, entendeu? Talvez conversaria com o que tentou me segurar, porque na hora aí a gente rendeu as pessoas todas, e na hora 2 tentou me segurar, aí o menor viu aquela cena toda e já veio de lá já dando um tiro no rapaz. Se fosse eu mesmo, tentava conversar com ele para soltar, entendeu? Para me soltar. Aí o rapaz foi, o menor, foi e atirou nele, infelizmente. Você com essa experiência toda, por que você não pegou a 12 então? Porque era dele, a arma era dele, entendeu, senhor? Ele preferiu ficar com a de verdade, que era dele, eu tava com a réplica de brinquedo. Vocês tinham usado drogas no dia? Sim, senhora. Tinha usado droga, primeiro a gente comprou droga, cocaína, usou, aí depois a gente foi para um bar e tomar uma cerveja, e na hora que a gente estava voltando, teve a intenção de fazer o assalto. Luiz Fernando da Silva teve a prisão temporariamente decretada e será indiciado por crime de latrocínio, roubo seguido de morte, cuja pena varia de 20 a 30 anos de prisão. Responderá ainda por crime de roubo qualificado, que prevê pena de 4 a 10 anos, podendo ser acrescida de 1/3 até metade da sentença. O autor do disparo, que matou Rodrigo, será punido com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Veja agora a previsão do tempo para Conselheiro Lafayette e região. O ar polar atua na região sudeste, que terá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, podendo chover a qualquer hora. Em Conselheiro Lafayette, máxima de 22 graus e mínima de 14. Em Ouro Branco, máxima de 20 e mínima de 12 graus. Em Barbacena, máxima de 21 e mínima de 9 graus. E em Congonhas, máxima de 23 e mínima de 14 graus. Esse foi o No Ar Notícias. Voltaremos a qualquer momento na sua programação.